E aí, pessoal, já tomou um cafezinho, um suquinho, uma água? Agora vamos continuar, né? Então a gente vai abrir agora, ó, aula 6, a parte de administração pública, tá? Um tópico muito importante aí, que está sempre presente aí nos mais variados editais de concurso público, tá? Então, bastante atenção. Então vamos lá, ó. Organização da administração. Então vamos começar falando de organização. Então, para o melhor desempenho de suas atribuições, o Estado adota as técnicas administrativas de atuação denominadas centralização, descentralização e desconcentração. Tenho certeza que você que está estudando mais tempo já ouviu falar nisso, né? Descentralização, centralização, desconcentração, concentração. As pessoas geralmente no começo têm bastante dificuldade, ficam com bastante dúvida ali, principalmente quando vai pegar as questões ali, aquelas questões um pouquinho mais detalhadas. Mas a gente vai bater isso aqui repetidamente, eu vou dar algumas dicasinhas para você, para na hora que você bater na questão, você conseguir identificar ali melhor, tá? Sem ter muita dificuldade. Mas antes de falar dessas técnicas administrativas, eu vou deixar um esqueminha aqui, você anota aí bonitinho, só para efeito, para a gente não ter nenhuma dúvida. Então, olha só, quando a gente fala de administração pública, deixa eu dar uma melhorada aqui. Quando a gente fala de administração pública, eu quero que você guarde a seguinte ideia. Então, olha aqui, a administração pública. Então, a gente tem aqui a administração direta, e vai ter a administração indireta. Na administração indireta, a gente vai ter ainda as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então, vamos guarda esse esquema inicialmente. Eu vou falar de técnicas administrativas, depois a gente vai ver o conceito de administração direta, o conceito de administração indireta, e nas próximas aulas a gente vai fazer os estudos de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só quero que você guarde aqui inicialmente esse nosso esquema. Então, na administração pública a gente tem a administração direta e a administração indireta. Dentro da administração indireta nós temos o quê? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí agora a gente parte ali para as técnicas administrativas. Então só desenha aí, dá uma pausezinha no vídeo, anota aí esse esqueminha e deixa ele guardado, que daqui a pouco a gente vai trabalhar nele logo depois que a gente ver essas técnicas administrativas, tá bom? Posso apagar? Vamos lá, hein? Então, vamos lá. Centralização. Começando falando de centralização, pessoal. Quando o Estado, a administração direta, executa suas tarefas diretamente, por meio dos órgãos e agentes integrantes da denominada administração direta, sem interferência de outras pessoas físicas ou jurídicas. Temos uma mesma pessoa política, União, Distrito Federal, Estados ou municípios. Fica centralizada a titularidade e a execução. Então, veja bem, aqui na centralização a gente tem aí as pessoas políticas, a gente viu ali, só as dicasinhas, as informações importantes. Tá? A gente tem as pessoas políticas e tem o que ele falando ali, ó, que fica centralizado a titularidade e a execução. Então, essa pessoa política ela está responsável pela titularidade e a execução do quê? Do serviço. Tá bom? Repare que quando eu falo de centralização, estou falando de uma única pessoa. Então, o serviço, a atividade, ela está na mão de uma única pessoa. Então, aqui eu tenho uma única pessoa. Então, também é importante. São as nossas dicasinhas também. Já aponta aí no seu material também, tá? Porque daqui a pouco eu vou apagar. Então, ó, pausa o vídeo agora, anota. E vamos prosseguir. Então, na centralização aqui, eu estou falando ó, de pessoas políticas, administração direta,
Ele vai ter na mão a titularidade e a execução do serviço. E repare que aqui eu só tenho uma única pessoa jurídica. Por que eu estou falando isso? Quem vai estar com a titularidade e a execução é uma única pessoa. Porque daqui a pouco a gente vai ver que na descentralização as coisas mudam. Então, na descentralização a gente vai ter mais de uma pessoa. Tá? Então, mais um apontamento, pausa e anota que eu estou apagando. Então, vamos lá. Vamos fazendo sempre assim. Verificamos no slide e vamos apontar o que nos interessa, o que vai nos facilitar na hora da identificação da prova. Descentralização, pessoal. A descentralização ela é muito importante. Então, vamos observar o seguinte. Quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições indiretamente por meio de outras pessoas. Pressupõe duas pessoas distintas. O Estado e a pessoa que executará o serviço. Então, veja bem, na centralização a gente viu uma única pessoa. Agora aqui a gente está vendo que são duas pessoas, por ter recebido do Estado essa atribuição. Então, na administração a gente tem uma única pessoa, na centralização, corrigindo, a gente tem uma única pessoa, na descentralização a gente tem duas pessoas. Então, ó, processo de memorização, centralização uma pessoa, descentralização duas pessoas. A descentralização pode ocorrer. Então, nós vamos ter três tipos de descentralização. Por outorga, serviço, técnica ou funcional. Então, na prova, pode vir outorga, serviço, técnico ou funcional, é a mesma coisa. Normalmente vem por outorga ou serviço. Por delegação ou colaboração. E o terceiro, territorial ou geográfica, é um terceiro já um pouco mais difícil da gente verificar. Então, vamos esquematizar aqui também no nosso quadrinho. Então, a descentralização administrativa. Descentralização administrativa. Nós temos três tipos. Então, vamos puxar aqui o primeiro, ó. Outorga, serviço ou técnica. Vou botar só técnica, mas você já sabe que é técnica ou funcional. Na segunda modalidade, a gente tem delegação ou colaboração. E na terceira, territorial ou geográfica. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Puxá-la um pouquinho mais para baixo. Então, vamos ver agora uma a uma. Descentralização por outorga, por serviço, técnica ou funcional. O Estado cria ou autoriza a criação de uma entidade, uma pessoa jurídica, e a ela transfere determinado serviço público. Pressupõe obrigatoriamente a edição de uma lei. Normalmente, seu prazo é indeterminado. A pessoa jurídica recebe a titularidade e a execução de uma determinada atividade administrativa. É a aplicação do já estudado por nós, princípio da especialidade. Então, vamos identificar aqui na primeira, pessoal. Outorga, serviço ou técnica. Então, aqui o Estado vai criar ou vai autorizar a criação de uma entidade. Como isso funciona, pessoal? O Estado, a administração direta, ele cria ou autoriza entidade na administração indireta. E quais são essas entidades? São aquelas do primeiro esquema que eu coloquei aqui. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. Então, quando o Estado, a administração direta, cria ou autoriza essas entidades, ele está fazendo o quê? Ele está descentralizando o serviço. E descentralizando por outorga, serviço ou técnica. Então, o Estado, a administração direta, cria ou autoriza ente na administração indireta. Descentralização por outorga. Então, olha só, duas entidades, administração direta, uma na administração direta
e o outro na administração indireta. Duas entidades, descentralização por outorga. Uma entidade cria ou autoriza a criação da outra, tá? Então, aqui na outorga ou serviço, a gente pode anotar aqui o seguinte. Então, olha só, ele vai receber aqui a titularidade e a execução. Podemos botar também que é a criação ou autorização de outra entidade. Então, essa é a primeira. Então, recapitulando, temos duas pessoas distintas, uma na administração direta e uma na administração indireta. A administração direta cria ou autoriza a criação de uma entidade na administração indireta. Quando isso acontecer, nós vamos ter o quê? A transferência da titularidade e da execução do serviço. Vai transferir a titularidade e a execução. Vamos para a segunda, delegação ou colaboração. Quando o Estado transfere por contrato, então aqui a gente não tem aquela lei, então temos um contrato, concessão ou permissão, ou ato unilateral, autorização, unicamente a execução do serviço, para que a pessoa delegada, física ou jurídica, o preste à população, sob fiscalização do Estado. A delegação por contrato é sempre efetivada por prazo determinado. Então, aqui na delegação ou colaboração, a gente tem o quê? Um prazo determinado. E vimos que na outorga ou serviço, uma outra característica é o prazo ser indeterminado. Então, também vamos anotar aqui na outorga ou serviço o indeterminado. Então, verificando as diferenças, pessoal. No primeiro caso, a gente teve a criação ou autorização em lei. No segundo caso, a gente tem, na delegação ou colaboração, um contrato. Paralelo a isso, a gente vai ter um prazo determinado, né? Exatamente, esse contrato vai vir e vai trazer um prazo determinado. E uma outra característica que acabamos de ver aqui, ó, é que transfere unicamente a execução do serviço. Então, preste atenção. Unicamente, delegação ou colaboração, vai apenas o serviço. A titularidade continua com o Estado. Então, aqui eu vou transferir apenas o serviço. O Estado continua titular. Tá? Então, repare que na outorga ou serviço, eu transferi a titularidade e a execução para esse novo ente, que eu criei ou que eu autorizei a criação. Na delegação ou colaboração, eu fiz um contrato por prazo determinado e transfiro a ele apenas o serviço. Continuo como titular do serviço. Seguindo o último caso, territorial ou geográfica, no Brasil, atualmente, não temos este tipo. Cria-se um território e a ele é concedido capacidade administrativa genérica para atuar em diversas áreas dentro do seu limite geográfico. Então, esse tipo, hoje, atualmente, a gente não tem aqui no Brasil, né? Então, vou botar aqui só isso. Ó. Atualmente, não temos no Brasil. É a criação de um território. Dá uma melhorada aqui, uma apagadinha aqui. Então, a criação de um território. E se dá a esse território a capacidade administrativa genérica. Já falo para vocês, pessoal, descentralização, ó, descentralização despenca em prova, despenca, tem que estar bem atento, tá? Principalmente essa questão da outorga e da delegação ou colaboração, tá? Muita atenção com isso. Então, vou dar algumas dicasinhas aqui para vocês, já para facilitar. Então, olha só, dica de prova. Primeira dica. Na delegação ou colaboração, a transferência é apenas da execução e não da titularidade. Na outorga, temos a transferência tanto da titularidade como da execução. Está bem aqui no quadro. Ó.
Ó, eu transfiro na outorga titularidade e execução, enquanto que na delegação ou colaboração eu transfiro apenas a execução do serviço. Tá? Eu botei ali apenas o serviço, a gente pode botar aqui, né, para facilitar, vai transferir apenas a execução. A titularidade continua com o Estado, apenas a execução. Tá? Fica bem melhor. Transfiro apenas a execução. Então, recapitulando, olha lá, ó, delegação ou colaboração, transfiro apenas a execução. Outorga o serviço, transfiro a titularidade e a execução. Outorga o serviço, eu crio ou autorizo a criação de uma entidade, a aplicação do já estudado princípio da especialidade. Tá? Delegação ou colaboração, eu faço um contrato, esse contrato vai ser por prazo determinado, onde vai haver a transferência apenas da execução. Seguindo, segunda dica, em nenhuma forma de descentralização há hierarquia. Pessoal, não há hierarquia em descentralização. Na relação entre a administração direta e indireta, há vinculação e não subordinação, tendo em vista haver apenas controle finalístico. Então, como que funciona isso, pessoal? Vamos lá, indo para a outorga o serviço. A administração direta cria uma entidade na administração direta. Cria ou autoriza autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. São os 4 itens que a gente tem. Como é que vai funcionar? Guarde o seguinte entendimento, pessoal. O criador, administração direta, ele vai criar uma criatura, uma entidade na administração indireta. Quando ele cria essa criatura ela se liberta. Então, a criatura se liberta e não mais recebe as ordens do Criador, não está mais subordinada ao Criador. Ela vai estar com ele apenas o quê? Vinculada. Vinculada por quê, pessoal? Porque essa entidade ela é criada para desenvolver uma atividade. Então, ela vai ser criada lá para desenvolver atividade X, Y, Z. Então, ela tem que desenvolver essa atividade para a qual ela foi criada, no caso da outorga ou serviço. Não pode chegar e executar outras atividades que não têm nenhuma relação com a qual ela foi criada. Então, a fiscalização ela é essa, a vinculação é essa. Ela está vinculada, geralmente, um ministério relacionado à atividade pelo qual a autarquia, por exemplo, está vinculada a desenvolver, é que vai fiscalizar ela, não subordinada. Fiscalizar, para ver se ela realmente está desenvolvendo a atividade para o qual ela foi criada. Tá? Então, não há essa subordinação, essa hierarquia, essa relação direta de ordens. Tá? O criador cria a criatura o quê? Se libertou e não está mais subordinada a esse criador. Vai haver entre eles apenas uma vinculação. Tá? No caso da delegação ou colaboração, é a mesma sistemática. Então, foi feito um contrato lá com o permissionário ele vai ter que executar, no contrato está amarrando qual é a execução da atividade, ele vai executar aquela atividade. Também não vai estar ali diretamente subordinado. Tá? Ele vai estar vinculado para qual aquela atividade que ele venceu ali, geralmente venceu o procedimento licitatório, e que está amarrada no contrato até o prazo determinado X. Tá? Então, não há hierarquia. Descentralização, não há hierarquia. Estou sendo bem repetitivo, pessoal. Descentralização, não há hierarquia. Não há hierarquia, não há subordinação. Vai haver apenas o quê? Vinculação, pessoal. Vinculação. Tá? Pode vir na prova vinculação, pode vir supervisão ministerial, que é a supervisão do Ministério da área em relação àquela entidade que está trabalhando na área. Pode vir controle finalístico, isso tudo é a mesma coisa, tá? Vinculação, controle finalístico, supervisão ministerial, acho que tutela administrativa às vezes vem também. Então, isso tudo está tratando da mesma coisa. Vamos ficar bem tranquilos, vamos ver aí esses sinônimos para não ser surpreendido. Então, não há subordinação. Não há. Já pega no seu material, igual lá no de legislação previdenciária do nosso curso, coloca assim, ó, IPC, importante pra caramba. Importante pra caramba. Não há subordinação, há vinculação, IPC. Tá? Então, vamos seguindo. Desconcentração. Agora a gente mudou de assunto. Passamos pela descentralização e estamos agora entrando na desconcentração. Então, observe o seguinte. Ocorre exclusivamente dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, visando distribuir internamente as competências.
Como consequência, tem-se o surgimento dos órgãos públicos. Surge relação de hierarquia e subordinação. Os órgãos públicos são consequência da desconcentração administrativa. Eu sempre no presencial, quando eu estou falando de desconcentração, eu sempre tento dar um exemplo levando aqui para a vida privada, né, para as empresas privadas. Então, olha só, observe o seguinte, ocorre dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Então, tem uma mesma pessoa jurídica, um mesmo ente estatal. Pensa o seguinte, levando isso para a iniciativa privada, uma empresa. Então, quando é que essa empresa ela vai desconcentrar? Quando ela se divide em repartições, em departamentos. RH, logística, setor de pagamento, setor de contabilidade, setor de saúde. Então, quando a empresa está fazendo isso, ela está o quê? Ela está desconcentrando. Então, ela só tem uma pessoa jurídica. A mesma pessoa jurídica se dividindo em partes, em pedaços. Cada parte dessa, naturalmente, vai ter um chefe e isso vai melhorar a execução do serviço. Na desconcentração é a mesma coisa, a gente só tem uma pessoa. Essa pessoa vai se dividir não em repartições, em departamentos, como na iniciativa privada, mas em órgãos públicos. E cada órgão desse vai ter um chefe. Com isso, a gente tem uma melhora na execução do serviço. Normalmente, a gente atende melhor o princípio da eficiência. Está lá expresso no 37. Então, na administração pública, quando eu estou desconcentrando, eu tenho um ente se dividindo em órgãos. Então, eu tenho uma única pessoa jurídica. Esses órgãos vão estar o quê? Subordinados a um chefe central, a uma pessoa central. Então, vai haver na desconcentração subordinação. Então, veja bem a diferença. Por quê? Imagina na iniciativa privada, cada departamento desse que tem um chefe, ele deve ter um chefe geral lá, um chefe central, ao qual emite ordens para ele. Na administração pública vai ser a mesma coisa. Cada órgão desse vai haver um chefe central que vai emitir ordens para cada órgão desse executar as suas tarefas. Então, na desconcentração, uma única pessoa e a subordinação. Fazendo um contraponto desconcentração e descentralização, pessoal. Descentralização, 2 pessoas. A vinculação, não há subordinação. Desconcentração, uma única pessoa que se divide em órgãos, em pedaços, vai haver subordinação. Então, de novo, caixa no caderno, IPC, importante pra caramba. Descentralização, 2 pessoas. A vinculação, não subordinação. Desconcentração, uma única pessoa que se divide em órgãos. E dentro desses órgãos vai haver o quê? Subordinação. Vamos lá, hein, ó. Já mais de 20 minutos de aula, já estamos caminhando para o final, tá? Bastante atenção nisso aí. Não vamos perder questão com isso daí, tá? Essa diferençazinha dá para passar por ela tranquilo, tá? Com isso, a gente fecha essas 3 técnicas administrativas, ó. Dá mais uma olhadinha aqui no quadro. Se não anotou, pausa o vídeo. Vai lá, faz essas anotações, elas são importantes, tá? Eu nem escrevi nada de desconcentração aqui para não atrapalhar, tá bom? Já faz porque eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar, a gente vai finalizando aqui essa parte para a gente adentrar efetivamente no estudo da administração direta e indireta, tá? Então, tópicozinho aqui bem importante, tá? Apagando aqui, para a gente dar uma organizada na casa. Então, vamos lá. Então, a gente já viu aqui que a gente tem, quando a gente fala de administração pública, eu dei uma pincelada rápida no início da aula, a gente tem a administração direta e a administração indireta. Dentro da administração direta, a gente vai ter 4 entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. Então, vamos lá. A administração direta. Então, falando aqui da primeira, que eu só joguei aqui no quadro, dei uma pincelada rápida. Então, olha só o conceito. É o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado, União, Distrito Federal, União, Estados, Distrito Federal e município, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada de atividades administrativas. Esse é um conceitozinho lá do livro do Alexandrino e Paulo, que é um livro de Direito Administrativo Descomplicado muito bom. Tá? Então, um conceitozinho aí de administração direta. Tá? Aí a gente vai lá no Decreto-Lei 200, pessoal. O Decreto-Lei 200, de 67, é um decreto velhinho, caduco. Ele é muito importante para a gente. Tá? Eu sempre, no presencial, oriento os alunos a pegarem ali do artigo 1º ao 25, recortar ele no decreto,
vai lá, pega o artigo 1º 25, Ctrl+C, Ctrl+V, joga no Word e faz a leitura desses dispositivos, tá? Faz a leitura desses dispositivos, porque esse dispositivo é muito importante. Então, ele vai tratar diretamente em âmbito federal dessa parte de administração direta e indireta. Vai trazer o conceito, vai trazer as aplicações, tudo bem pertinente. E muitas das questões batem em cima disso, pessoal. Exatamente em cima disso, tá? Do conceito do que está ali no decreto 267. Esse decreto ele é muito importante, tá? Se eu fosse você, ia lá agora no Google, DL 267, vai lá e dá uma recortada ali nos 20, não precisa nem ser 25, os 22 primeiros artigos ali, cola que você vai ver conceito de administração direta, indireta, conceito de autarquia, conceito de fundação, vai estar tudo lá arrumadinho, tá? Bem interessante dar uma verificada lá nesse decreto. Então, o artigo 4º dele traz o seguinte, lembrando que esse decreto está falando de administração pública federal, tá? A gente tem a estadual, a distrital, a municipal, então vamos lá. A administração federal compreende a administração direta, que constitui dos serviços integrado na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, o que nós temos aqui, ó? Então, na administração pública, voltando lá para aquele esqueminha do começo da aula, administração pública. A gente vai ter o quê nela? A administração direta. Na administração direta, o que ele diz ali, o decreto, em âmbito federal? Que ela vai ter o quê? Estrutura administrativa da Presidência e os ministérios. Ministérios e estrutura administrativa da Presidência. Tá? Então, ele já começa aqui a dizer que temos em cada um. Então, muito importante. Vamos seguindo. Conceito de administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas desprovidas de autonomia política, porque quem tem autonomia política é a administração direta, que, vinculadas à administração direta, não vai haver subordinação, o Criador criou a criatura se libertou, tem competência para o exercício de forma descentralizada, descentralizado o quê? Por outorga ou serviço, que a gente viu, de atividades administrativas. Então, já traz ali uns conceitos que a gente já passou pela aula de hoje. Então, a administração federal compreende, ainda no artigo 4º, agora no inciso 2, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria. Então, nós temos aqui, agora, a administração indireta. Dentro dessa administração indireta, eles nos ensinam que nós temos o quê? Aquilo que eu já venho falando desde o começo da aula de hoje. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações públicas. Então, nós temos autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Com isso, a gente fecha a aula de hoje, pessoal. Já estamos aí extrapolando aí no horário, tá? Então, nós temos lá a administração direta. Vou até dar uma saída aqui, vamos dar frente aqui do quadro. Ó. Também dá uma pausazinha. Dá uma pausazinha, ó. Faltou um O ali. E dá uma copiada também. Já deixa organizado já para a próxima aula. Então, a administração pública, ela vai se subdividir aqui em direta e indireta. Na direta, a gente tem a estrutura administrativa da Presidência e ministérios. Na indireta, a gente tem autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. O que a gente vai estudar aqui, pessoal? As entidades políticas da administração direta, elas são assuntos estudados em direito constitucional. Então, a gente não vai aqui dissecar e debater nada sobre ela. A gente vai direto para as entidades ligadas ao direito administrativo, que é o quê? A administração indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Já na próxima aula, a gente avança no estudo dessas entidades, tá? Que nem, não está em prova, não. Elas despencam, elas jorram na prova, tá bom? Então, vamos até lá. Levanta agora, toma uma água, vai no banheiro rapidinho e volta para a gente começar o estudo dessas entidades. Valeu?